Assim como os agricultores cultivam a terra com sementes das mais variadas plantas visando uma farta colheita de alimentos, em Santa Catarina, no Brasil, também se planta no mar. A aquicultura representa uma das últimas alternativas ainda não saturadas, quanto ao ingresso de produção de alimentos de alta qualidade nutricional. As sementes plantadas no mar de Santa Catarina são destinadas à atividade aquícola de malacocultura, nome específico dado à atividade de cultivo de moluscos. Nesta atividade, dentre os produtos que têm interesse comercial, destacam-se os moluscos, bivalves, mexilhões, ostras do Pacífico, ostras nativas e as... Os moluscos bivalves são animais curiosos. Pode-se dizer que cada animal é uma pequena unidade filtradora de água. Possuem um sistema para captar a água e fazê-la passar por suas brânquias, que funcionam como um filtro, sendo responsável pela respiração e retenção de partículas em suspensão, o fitoplâncton, detritos orgânicos e inorgânicos. Suas fezes são reaproveitadas como insumo por plantas aquáticas, crustáceos, micro-organismos e outros animais. Dependendo da espécie e idade, um único animal adulto pode filtrar, por hora, até 20 litros de água. A atividade também é tida como uma forma de biossequestro de carbono, incorporando-o em suas conchas por longo período. Para cada 100 gramas de concha de ostras, tem-se 12 gramas de carbono absorvido de forma permanente, assim proporcionando mais um impacto positivo e caracterizando-se como um tipo de cultivo benéfico ao meio ambiente. Outro aspecto surpreendente quanto aos bivalves diz respeito à estratégia reprodutiva e sua espetacular capacidade de geração de descendentes. O destaque se dá justamente na quantidade de gametas produzidos pelos animais já maduros para a reprodução. Por exemplo, um único casal de ostras do Pacífico pode gerar 50 milhões de larvas, ou até o dobro. Entretanto, por estarem soltos na coluna d'água, estes potenciais futuros descendentes estão à mercê da sorte. Ao final da quantidade total de larvas produzidas, apenas uma parcela mínima consegue se desenvolver até apresentar o formato de uma ostra. Considerando todos os benefícios envolvidos no cultivo de bivalves, onde o alimento é farto e gratuito no mar, não há necessidade de uso de remédios, causa impacto positivo no meio ambiente e ainda por cima os animais têm uma incrível capacidade de reprodução. Sob a perspectiva da formação da base para que se estabeleça uma cadeia produtiva, eis que surge uma pergunta interessante. Como seria a produtividade na produção sob condições controladas, com baixo risco de predadores ou outros agentes que ofereçam perigo ao processo de fecundação? Este questionamento surgiu muito tempo atrás, trouxe motivação para as discussões e fez parte da base orientadora para o desenvolvimento e objetivo de trabalhos conjuntos, coordenado entre diferentes instituições de pesquisa e extensão. Dentre todos que participaram, cabe destacar o papel vital da Universidade Federal de Santa Catarina, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, que somaram esforços múltiplos ao longo dos últimos 30 anos, visando contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da maricultura no estado. A obtenção de formas jovens foi uma questão especialmente crucial, pois deveria permitir um fornecimento sistemático e contínuo que trouxesse segurança tanto para a cadeia produtiva como tornasse a atividade atrativa. As primeiras experiências mais consistentes de cultivo de bivalves no Brasil se deram no início da década de 70, com a tentativa de se cultivar a ostra do mangue, Crossossia rhizophyra, mas não obtiveram grande êxito. Seguindo com as tentativas ao longo da década de 70 e 80, deram sequência aos trabalhos com as ostras nativas. Entretanto, os resultados alcançados ainda foram pouco motivadores. Em 1974, houve a primeira importação e introdução da espécie Crossostria gigas no Brasil. Esta espécie é campeã de produtividade,
Além da grande capacidade de adaptação ambiental, também tem um rendimento de carne superior às demais espécies de ostra. Considerando que se trata de uma espécie exótica, diferentemente das espécies nativas, não era possível obter sementes diretamente no ambiente. Portanto, eis que se definiu um grande desafio para o cultivo de ostras do Pacífico no Brasil: conseguir formas jovens em bases regulares que viabilizassem a produção em escala comercial. Diante desse desafio, o Laboratório de Cultivo de Moluscos Marinhos, em paralelo às pesquisas com as nativas, passou a se concentrar em desenvolver um pacote tecnológico para viabilizar a produção de formas jovens destas e das demais espécies de moluscos. O início da década de 90 representa o começo da atividade de maricultura em escala comercial, tanto da produção de ostras como de mexilhões e vieiras. Na figura, fica nítido que esta década ficou fortemente marcada por um veloz crescimento dos volumes de produção. Trata-se de um incremento de ordem de 5.200% durante uma única década. Ainda nesta década, houve um fato que merece ser comentado. Foi a participação da UFSC no STTP e, subsequentemente, no BMLP, desenvolvido em parceria com o SIDA. Este apoio técnico e financeiro dos canadenses permitiu ao LCMM, no ano de 1995, a estrutura física de um laboratório pleno para a produção em escala de formas jovens de bivalves. Ao final desse período, já se podia dizer que havia uma nova atividade de forte impacto, tanto econômico quanto socioambiental, em pleno desenvolvimento no estado de Santa Catarina. Por fim, a década atual tem sido marcada por um processo de qualificação de toda a cadeia produtiva do PLDM, que contribui para a regularização de toda a atividade, assim como o Programa Nacional de Controle Higiênico e Sanitário de Moluscos Bivalves, que busca a adequação da cadeia às exigências vigentes em outros mercados externos, como os nos países da União Europeia. Mais recentemente, em 2016, foi criada a Lei 1687-4, que declara a maricultura como atividade de interesse social e econômico e estabelece as condições para o seu desenvolvimento sustentável em Santa Catarina. A figura apresenta uma retrospectiva da cadeia produtiva de moluscos em Santa Catarina. A década de 1970 foi importante para a prospecção das possibilidades e busca de informações. Foi o período de investigação. Na década seguinte, 1980, foi o período para se aprofundar as investigações e identificar de fato quais eram as oportunidades reais e factíveis. Foi o processo de desenvolvimento. Já a década de 1990 foi marcada pelo crescimento vertiginoso da produção, que foi o período de crescimento. Na década de 2000, pode-se dizer que houve uma estabilização da demanda e consolidação dos processos produtivos. Foi o período de aprimoramento. Na década de 2010, o foco tem sido na organização e regularização da cadeia produtiva como um todo, e este tem sido o período de qualificação. No desenvolvimento da cadeia de produção de moluscos, o sucesso de pesquisa e extensão das instituições envolvidas outorgou o estado de Santa Catarina a posição líder isolada desse tipo de mercado no Brasil. Florianópolis passou a ser reconhecida como a capital da ostra. O Brasil já é um protagonista na produção e exportação de diferentes tipos de proteína animal, como é o caso da carne bovina, com o segundo maior rebanho do mundo e em primeiro lugar na exportação. Já no que diz respeito à exportação de pescado, seja na cultura continental ou na maricultura, o país não tem apresentado um desempenho condizente com o seu potencial de produção aquícola. Na balança comercial de pescado, historicamente apresenta déficit. A produção atual, tanto da pesca quanto da aquicultura, não tem sido suficiente para suprir a sua demanda. Do ponto de vista da produção global de pescados, o grupo dos moluscos ocupa o segundo lugar no volume de produção mundial. Voltada para a alimentação humana e oriunda de cultivo,
com 24% de toda a produção, equivalentes a uma quantidade de 16.113.200 toneladas, conforme os dados da figura 3, é indiscutível a importância dos resultados já alcançados com a maricultura em Santa Catarina. Lembrando que a malacocultura catarinense representa 98% da produção de bivalves no Brasil. Apesar desse desempenho de destaque nacional, quando se assume uma perspectiva global, percebe-se que há ainda muito a se conquistar. Na figura, consideraremos avaliar apenas os grupos de moluscos, mais especificamente voltado a atenção para a comparação entre o Brasil e o líder mundial China, com 83% de toda a produção, e o líder da América Latina, o Chile, com uma produção de 246.400 toneladas. O Brasil, de 22.100 toneladas, é equivalente a 9% da produção do vizinho Chile, que é apenas 0,14% da produção global. Boa tarde, estamos aqui no Laboratório de Moluscos Marinhos. Estamos com o nosso professor Gilberto, o autor do artigo que fizemos no nosso seminário. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Cláudia. Então, professor, visando a ampliação da demanda interna, que caminho a gente deve tomar? Seria uma boa iniciativa a inserção das ostras como merenda escolar, né, ajudando na questão cultural, como o hábito alimentar, né, e ainda recolhendo as conchas como matéria-prima na produção de cimento. Isso seria uma boa alternativa ou teria outras alternativas que você indicaria mais? Boa pergunta, Cláudia. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? A gente de fato podemos dizer que a gente tem um problema em termos de ampliar o consumo dos moluscos bivalves dentro do Brasil, por diferentes razões. Talvez a razão mais importante seja até uma questão de hábito alimentar. Então, os moluscos bivalves, ostras e mexilhões não são, assim, bem dizer, uma comida típica nossa brasileira, tá? Ela é até tida como uma comida mais exótica, uma coisa que a gente come nas férias e esse tipo de coisa. Isso vem mudando, né? A ostra de Florianópolis hoje já é uma realidade, já são mais de 2 décadas que temos o cultivo, produção e comercialização aqui em Santa Catarina, né? Mas essa coisa, ela cresceu bastante no primeiro momento e depois ela estabilizou e hoje a gente fica aí, de certa forma, com uma demanda muito morna, considerando o tamanho do Brasil. A gente é importante ressaltar, assim, né, Cláudia, que em boa parte é difícil, não só para a ostra, mas para os frutos do mar, de uma maneira geral, competir com outros produtos, por exemplo, como a carne vermelha, que esse sim é um hábito alimentar que nós temos desde criança, né? Somos o maior país exportador de carne vermelha do mundo e temos uma carne vermelha relativamente barata aqui dentro, em comparação com outros países, né? Isso dificulta com que a ostra e o mexilhão também cresçam. Então, iniciativas como essa que você levantou, eu quero acreditar que são muito boas alternativas para a gente começar a fazer um trabalho de, vamos dizer assim, tentar criar uma cultura ou um hábito alimentar, fazer com que a ostra, o mexilhão, cada vez mais passe a ser um prato também tipicamente brasileiro, né? Como acontece na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, essa coisa é consumida em quantidades muito maiores, tá? E aí até se a gente puder ter o aproveitamento das cascas de ostra para outras finalidades, seja cimento ou outras aplicações de pavimento, também reforça a demanda por esse produto, porque daí não temos apenas a carne, e temos também um outro subproduto aí. Outras alternativas eu acho que é realmente calcar em cima de um trabalho essencialmente de divulgação e marketing desse produto, né? Acredito também que
criar outros produtos, ou seja, pratos elaborados já a partir da ostra e do mexilhão, seja uma alternativa interessante, porque hoje a gente fica muito limitada ao produto in natura, né? Ou você vai a um restaurante e vai comer um prato mais elaborado, mas talvez já pudéssemos ter outros pratos de formas mais acessíveis usando esses produtos aí, ostras e mexilhões como base. Quero acreditar também que um programa para tentar levar esse produto para o interior do Brasil poderia ser uma alternativa interessante. A gente percebe que esse é um produto predominantemente concentrado na costa brasileira, né? Mas por que não levar isso para o interior com uma maior força? Tá? Já foi o tempo, por exemplo, que a carne de porco também não era tão bem vista, poderia trazer doenças e tudo mais, e hoje a gente aí está entre os principais produtores ou principais exportadores de carne suína, né? E nosso estado, Santa Catarina, tem um papel importante aí na produção desses animais também. Então, por que não tentar mudar essa imagem que a ostra tem de ser uma coisa exótica e tentar trazer isso aí mais para o nosso dia a dia e não concentrado apenas no litoral, né? Porque temos um país tão grande, então a estratégia de levar para as escolas eu acho que é excelente, porque aí a gente vai impactar diretamente lá nas crianças e aí talvez isso tenha um reflexo importante na mudança cultural. Quando eles se tornarem adultos, eles não vão olhar para a ostra como uma coisa exótica e vão estar muito mais familiarizados com o consumo disso daí, podendo ter na sua casa em bases semanais. Então eu acredito que sim, Cláudia, é uma ideia muito boa, né? Tem que ver como que a gente consegue discutir esse tipo de coisa. Com todos os acordos de livre comércio firmados e os canais de exportações abertos para o Pacífico, pode-se considerar que o Chile tem um grande diferencial para alcançar tais números de exportação. O seu grande aumento em toneladas bivalves nas 2 últimas décadas se deve ao seu potencial geopolítico ou sua visão estratégica para abrir mercados europeus? É que o Chile ele tem vantagens quanto à sua posição, por estar localizado onde ele está. Ele tem vantagens em relação ao Oceano Pacífico, que é um oceano extremamente produtivo e favorável para a produção de moluscos bivalves. Mas eu diria que realmente eles fizeram um trabalho muito sério, um trabalho muito duro para alcançar o patamar que hoje eles têm em termos de exportação de moluscos bivalves, né? A gente olha 20 anos ou um pouquinho mais atrás e eles tinham uma quantidade de exportação inferior à nossa produção atual. Então eu quero acreditar que foi um trabalho focado, direcionado, realmente com o intuito de fazer um produto com características boas para serem exportados, né? E óbvio, né? Eles fizeram um trabalho muito forte internamente para preparar toda essa estrutura produtiva, preparar os produtores, firmar essas parcerias com países e fazer com que o país queira comprar o produto deles, né? Então eu não diria assim que eles têm em relação a nós, uma vantagem que nasceu com eles. Eu acho que eles construíram essa vantagem ao custo de muito trabalho organizado, direcionado, trabalho estratégico mesmo, de pesquisa, desenvolvimento, treinamento e apoio para esses produtores. Então eu quero acreditar que em relação a isso, a gente tem todas as condições para estar fazendo um trabalho semelhante, tá? É claro que não é um trabalho fácil, muito menos curto prazo. Eu quero acreditar que também a situação que a gente se encontra atual, a gente já está, de certa forma, bastante adiantado em vários aspectos. Então a gente tem hoje uma cadeia de produção estabelecida, temos produtores competentes que trabalham, temos capacidade de produção ainda não explorada, tá?
faltam ainda a gente está melhorando principalmente esse aspecto de uma cultura mais exportadora, de estar visando o mercado externo como um alvo, uma meta que o próprio governo, tanto federal quanto o governo regional nosso aqui, estadual, municipal, tem que estar apoiando e suportando, né? Então isso passa desde a discussão, o fomento de legislações específicas para a nossa atividade, quanto ao apoio de capacitação técnica, linhas de financiamento que permitam ao produtor estar melhorando a sua condição tecnológica mesmo, né? Porque a ideia é que a gente tenha capacidade para estar produzindo uma quantidade bem maior, claro, não esquecendo dos cuidados que a gente tem que ter com o nosso meio ambiente. Então, eu não sei dizer ao certo como é que isso funciona lá no Chile, mas aqui no Brasil a intenção é que essa coisa vá respeitando a capacidade de suporte do meio ambiente. Então, quanto que nós vamos conseguir produzir, eu acho que o próprio meio ambiente é um fator limitante nosso, uma vez que a nossa espécie principal, que é uma espécie exótica, a Cassiostraea gigas, ela é concentrada aqui em Santa Catarina. Tá? Então isso de certa forma não deixa de ser um limitante para que a gente possa estar aumentando bastante esses volumes, porque o meio ambiente ele vai ter uma capacidade limitada ali de produção. Porém há outras espécies nativas, pesquisas que estão sendo feitas aí em relação a elas, e que se tudo correr bem, aí a gente tem uma costa de mais de 8.000 quilômetros aí para poder explorar na produção dessas novas espécies, das espécies nativas aí, que a gente também tem trabalhado muito aqui no laboratório. O trabalho que o senhor faz, o melhoramento genético, o que ele ajudou? Legal. A gente tem um grupo de melhoramento aqui no laboratório, né? Na verdade o responsável por esse grupo é o professor Melo, vocês vão ter aula com ele também, ele é melhorista. E nós temos um programa de melhoramento genético de ostras. Tá? Basicamente, até onde eu sei, essa coisa está relacionada a gente estar criando e separando diferentes famílias com o primeiro objetivo de garantir uma variabilidade genética, ou seja, a gente não incorrer no risco de que possa ter parentes cruzando, porque isso vai enfraquecendo e pode causar problemas muito sérios a longo prazo, né? Um objetivo paralelo a esse é a questão da gente tentar trazer melhorias para as espécies. Então, por exemplo, a gente tem esse trabalho sendo feito pelo grupo aqui com as ostras nativas, tá? Então aqui no laboratório hoje a gente tem a ostra gigas, a ostra nativa, a gente tem mexilhão, eventualmente a gente faz também reprodução de mexilhão para fornecimento de larvas, a nossa vieira, tá? E excepcionalmente a gente tem também a ptéria e berbigão. O programa de melhoramento está mais concentrado nas ostras. Então no caso da nativa, por exemplo, a gente tem algumas coisas acontecendo e que estão sendo interessantes, estão mostrando para nós que talvez a gente está começando a alcançar algum resultado nesse sentido. No caso da nativa especificamente, a gente está observando agora mais recentemente que ela está crescendo mais rápido. Então a ostra gigas, ela leva em torno de 8, 9 meses para alcançar o tamanho comercial, que vai ser 8 centímetros, ou seja, ela vai crescer quase que 1 centímetro por mês em média. E a ostra nativa, ela tinha uma velocidade de crescimento quase que o dobro. Então, para ela alcançar o mesmo tamanho comercial ali, ela demorava em torno de 1 ano e meio ou até mais. A gente agora tem um aluno nosso que está com um projeto e a gente está tendo resultados do tipo em 10 meses a ostra nativa está alcançando um tamanho próximo do comercial. Então isso aí é um resultado muito importante, porque se a gente conseguisse isso realmente se mostrar como uma conclusão
de que temos animais selecionados que estão com uma velocidade de crescimento compatível com das gigas, pode trazer uma série de desdobramentos importantes. Por exemplo, a ostra nativa ela pode ser cultivada em toda a costa brasileira. E aí, até retomando aquele ponto relacionado a um potencial de exportação, se a gente for falar na exportação da nativas, se ela tiver uma característica, por exemplo, de rápido crescimento, o que é importante para a produção, em termos de competição, né? Aí a gente tem a costa brasileira inteira para produzir. E aí os nossos volumes de produção, ou melhor dizendo, a capacidade de suporte do meio ambiente seria muito maior do que para ostras gigas, uma vez que a giga está concentrada em Santa Catarina. Então perceba, a gente teria o Brasil inteiro para produzir uma quantidade muito maior, sem causar nenhum tipo de super explotação ali do meio ambiente, tá? E conseguiria aí de repente estar encostando aí em patamares de exportação do Chile, tá? Talvez se a gente estiver concentrado apenas na espécie da ostra japonesa, gigas, a gente não consiga alcançar patamares que o Chile hoje trabalha por uma questão de capacidade do meio ambiente. Agora, se abrir essa possibilidade com as ostras nativas, talvez a gente possa ter uma capacidade ainda maior do que o Chile, porque nós temos uma costa maior do que a costa chilena, né? Então, além dessa questão mais específica relacionada aí à velocidade de crescimento, existem outros vários objetivos que o melhoramento poderia estar trabalhando, né? É clássico que temos um problema de mortalidade de verão das ostras. Então, eventualmente aqui até se discute o que poderia ser feito para tentar, é possível trabalhar melhoramento genético, seleção, visando animais mais resistentes a altas temperaturas, né? Essa é uma pergunta interessante e é um objetivo para a equipe aqui estar trabalhando também, porque se a gente conseguisse resolver esse tipo de coisa, meu Deus, a gente praticamente resolve um dos principais problemas que a maricultura, no caso de produção de ostras aqui em Florianópolis, nós temos, que é a mortalidade de verão, né? E existem outros ainda, né? De repente a gente começar a trabalhar com animais de cores específicas. Então tem ostras que tem o manto todo branco, tem ostras que tem o manto todo dourado, tem ostras que tem o manto negro. Então a gente poderia estar trabalhando essa diferenciação de produto. Para muitos restaurantes, por exemplo, uma ostra de manto dourado poderia ser um produto de maior valor agregado, e esse poderia ser uma forma de tentar agregar um valor ao produto. Claro, eu acho que é um trabalho muito mais de marketing para vender essa imagem da ostra de manto dourado, né, do que realmente uma dificuldade de fazer isso aqui. Isso segundo o professor Melo, que é o nosso especialista nessa área, até não seria tão difícil a gente ter reproduções voltadas e separadas por cores, né? Então, por exemplo, esses são objetivos aí do melhoramento genético, e que essa coisa é de longo prazo, mas que está se trabalhando já há algum tempo aqui, e a gente vai seguir com isso daí de forma indefinida, né? Longo prazo mesmo. Contudo, é sabido que até estar apto à exportação, um longo caminho de pesquisa deve ser percorrido. O elevado grau de complexidade dos países que participam do comércio internacional de molusco exige mudanças importantes na cadeia produtiva, tais como planejamento estratégico orientado por exportação, criação de maior inteligência comercial, adequação de produtos ao comércio-alvo, diversificação de produto, aumento da capacidade de produção tanto em tamanho quanto em capacidade tecnológica, melhoria de processo, aplicação da mecanização, sistematização da gestão, definição de estratégia para divulgação e promoção comercial, estabelecimento de acordos de livre comércio, aprimoramento da estrutura logística e, por fim, a comercialização.